Boa noite, grupo. Boa noite, pertenceres. Eu sou Carol Borgman, psicóloga e terapeuta. Estou aqui nesse grupo junto com a minha equipe Pertencer, que é o Moraes e a Rafaela. Vocês vão conhecer um pouquinho mais deles aqui. Hoje eu queria passar para vocês uma mensagem mais formal dentro desse processo de autoconhecimento que a gente quer disponibilizar aqui. E eu trouxe aqui um livrinho para a gente começar a fazer esse processo. É muito interessante nós mantermos hábitos como hábitos de leitura. Isso a gente vai estar frequentemente aqui colocando algum trecho de livro, alguma coisa nesse sentido, para que a gente comece a trazer isso para vocês também, né? Esse hábito também. Então tem muitos livros maravilhosos por aí, só esperando vocês alcançarem eles, tá? Então hoje eu vou começar a falar aqui um pouco de uma mensagem que eu acho super importante para a gente começar esse processo, que esse livro chama Novas Ideias para uma Vida Melhor, Descobrindo a Sabedoria do Tao. O Tao é uma das tradições mais antigas chinesas e dentro dele tem vários aspectos, assim, como uma filosofia, não é muito uma religião, mas são aspectos muito importantes de uma profundidade muito grande. Então hoje eu vou trazer só um trechinho para a gente ir aqui discutindo e trocando juntos, tá bom? E todos eles começam com um verso, então ele está falando aqui sobre uma máxima, né, da cultura oriental, que é o Tao Te Ching. Então essa máxima ela é escrita em forma de poemas, mas aqui esse autor, né, o Dr. Wayne W. Dyer, ele vai explicando um pouquinho esses textos poéticos. Por quê? Porque ele é bem complicado às vezes de entendimento e de interpretação. Então eu vou ler aqui só um trechinho do primeiro verso e um pouco sobre uma explicação, uma prática para a gente ir colocando também no nosso dia a dia, tá certo? O primeiro verso ele fala sobre viver um mistério. O tal que pode ser falado não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O tal é tanto nomeado quanto sem nome. Como sem nome é a origem de todas as coisas, como nomeado é a mãe das 10.000 coisas. Sempre sem desejos, a pessoa pode ver o mistério. Sempre desejando, a pessoa só vê as manifestações. E o próprio mistério é o portal para toda a compreensão. Esse é o primeiro verso. E aí fica muito, às vezes, nebuloso, porque a gente não entende muito bem o que é o tal, o que são as 1000 coisas, o que é o nome. Mas aqui a gente já entende um pouquinho que ele destaca duas coisas. Quando a gente vive desejando, a gente só vê a manifestação das coisas. Então é o tempo todo em busca de resultados. E aí eu perco o mistério, que é o processo da vida, que é o viver de fato, né? Então esse já é um pouquinho do que esse verso traz. Mas o que eu queria trazer mesmo é essa parte que ele vai falar de uma coisa muito interessante que a gente precisa desde o início do processo de autoconhecimento fixar muito bem, né? Então pratique desistir de sempre nomear e rotular. Esse processo de rotulação é o que ensinaram a maioria de nós na escola. Nós estudamos bastante para poder definir as coisas corretamente a fim de obtermos o que chamávamos de notas altas. A maioria das instituições educacionais insistia em identificar tudo, levando a um rótulo que nos distinguia como graduados com conhecimento de categorias específicas. Mas nós sabemos, sem ninguém nos dizer, que não existem títulos, diplomas ou rótulos distintos que verdadeiramente nos definam. Do mesmo modo que a água não é água, mais do que water, e que water não é H2O ou é H2O. Nada neste universo é o que é nomeado. A despeito de nossas categorizações intermináveis, cada animal, flor, mineral e ser humano jamais poderá ser verdadeiramente descrito.
Do mesmo modo, o Tao nos diz que o nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Precisamos nos aquecer na magnificência do que é visto e sentido, em vez de sempre memorizar e categorizar. É muito importante esse verso, é muito importante esse conhecimento, para que a gente saia um pouquinho do movimento que o que é rotular, o que é nomear, caracterizar, é muito o julgar. Nós ficamos presos no julgar. Então, o tempo inteiro eu estou olhando para as coisas e o meu cérebro ele já vai automaticamente dando nomes, descrevendo. Ah, eu estou vendo um quadro, estou vendo uma parede, a parede é de tal cor. Ah, mas tal cor é bonita, tal cor é feia. Essas descrições, essa nomeação que nós damos, automaticamente vem carregada de julgamento. E é a partir disso, a gente vai criando exclusões das coisas. As coisas não são mais um todo, são partes de alguma coisa. E aí eu começo a me sentir também fragmentado. E isso é muito nocivo para a nossa própria saúde, principalmente para a nossa saúde mental. Então nós ficamos envolvidos tanto no julgar, tanto nesse lugar de dar nome, que eu perco a vida que está passando, eu perco aquilo que eu excluí, eu não estou mais fazendo parte do todo, eu estou vivendo fragmentado. E então a primeira prática que a gente sempre coloca e que isso é fundamental para qualquer processo de autoconhecimento é a prática do não julgar. É olhar para as coisas e diminuir esses nomes. Eu estou só olhando. E isso, os orientais falam muito sobre contemplar. Então vamos contemplar mais, que é esse olhar sem ficar caracterizando, sem nomear, sem julgar. Vamos observar como seres observadores que nós somos e deixar essa carga de valor para depois, para que a gente consiga viver e viver com mais intensidade, com mais leveza também, com mais sabedoria. E se a gente nomeasse menos a gente mesmo? Será que a gente ia ficar menos autocrítico? Será que eu ia me amar mais? Fica aí algumas reflexões, além da prática do não julgar. Comece a observar, comece a perceber o que sua mente te traz e fala calmamente. Daqui a pouco a gente começa a rotular. Hoje não. Agradeço por estar aqui, espero ter contribuído e que a gente continue esse processo de autoconhecimento juntos. Até mais!